Você já sentiu que está sempre vivendo no modo automático, cumprindo tarefas, saindo de uma reunião, indo para outra reunião e nunca parou para sentir mesmo, para ver se você realmente está conectado? Hoje a gente vive muito no fazer, cumprir ações no nosso dia a dia. E quando que a gente olha para o ser, para o nosso ser? O assunto de hoje é inteligência emocional, um assunto que está muito em alta e é extremamente importante. Por isso, a nossa convidada tão especial de hoje, do Conexão Mais Saúde, é a psicóloga Luciene Russizak. Pronunciei certo, Luciene? Sim, pronunciou certo, né? Muito obrigada pelo convite, né? Eu fico muito satisfeita por falar também de um tema que é muito... Assim, hoje a gente vem falando mais desse tema. Ele agora está mais nas escolas, no trabalho, as pessoas estão tendo mais conhecimento. Ele não é um assunto tão novo dentro do mundo da psicologia, a gente já tem um longo estudo sobre isso. Só que o tempo todo, em várias áreas, a gente depara com a inteligência emocional. Quando a gente vai falar sobre a terapia cognitivo-comportamental, a gente se depara com a inteligência emocional. A gente vai falar sobre estoicismo, a inteligência emocional. Então, tudo sempre tem muitos pilares. Como você abordou, eu acho que realmente não é tão novo, mas eu sinto, não sei se é porque eu, ano passado, estudei muito sobre inteligência emocional e continuei estudando desde o começo do ano passado, então já fazem 2 anos, mas eu sinto que desses 2 anos para cá, muita gente está falando o quanto é importante ter, né, essa inteligência emocional, tanto em casa quanto no ambiente de trabalho, quem estuda na faculdade, né, ou na escola, e de forma bem prática, acessível, o que é a inteligência emocional? Então, para ficar mais claro o que é inteligência emocional, vamos pensá-la com 5 pilares. Então, a gente vai pensar entre autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e habilidades sociais. O autoconhecimento não é só saber quem você é, de uma forma que a gente sempre tenta entender, quem sou eu? Mas sim a sua emoção, a sua consciência sobre as suas emoções. Então, por exemplo, se eu estou com medo, se eu estou ansiosa, vamos supor aqui nesse momento, se eu entender o que eu estou sentindo, estou me questionando sobre a minha ansiedade, estou com medo, estou triste, e aí isso vai ser o meu enfrentamento também. Então essa autorregulação a gente coloca como uma superação. Superação é a gente fazer aquele corte da palavra. Superar, com a superação, trazer algo para você enfrentar. Então se eu estou com medo, o que eu posso utilizar para quebrar esse meu medo? Porque as emoções, elas vêm. Se eu não utilizo ela de forma funcional, eu vou me retraindo, eu vou me condicionando a não fazer coisas. Então, se eu fico ansiosa por falar em público, se eu fico ansiosa por... E geralmente o pessoal que fica ansioso por falar em público, o que a pessoa sente é realmente não querer falar, né? Exatamente. Ela não quer quebrar essa crença, não, eu vou subir no palco, ou vou dar uma entrevista para TV ou para podcast, que nem a gente está fazendo aqui, a pessoa geralmente ela tenta não ir, ela fala, não, eu nunca dei uma entrevista louca, capaz que eu vou ir lá, né? Tipo, a tendência é ela ir se escondendo, né? Exatamente. Só que aí é um problema sério, porque ela vai deixando de fazer coisas que ela quer. Então imagine, sei lá, que ela quer pular de paraquedas, que ela acha aquilo coisa mais linda, só que ela morre de medo. E ela vê os outros contarem, ela vai participar de um grupo que as pessoas estão participando, todo mundo está indo lá, todo mundo está contando a sua vivência e ela está escutando aquilo que ela gostaria de ter participado. O quanto ela vai se frustrar com aquilo. Então tem coisas assim que a gente perde porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções. Agora, quando a gente consegue entender as nossas emoções e utilizar ela de forma funcional, a gente faz essa superação que a gente estava citando agora. Então, é igual o estresse. A gente fala que a gente tem 2 estresses, o bom e o ruim, né? E tem coisas que a gente paga para se estressar. E a gente enfrenta aquilo tranquilamente. E aí, quando a gente se depara com o estresse, quando a gente se desmotiva, a gente vai se ruminando a manter aquele estresse. Né? Vamos utilizar também exemplo como o carro. Tem pessoas que conseguem dirigir e pessoas que não conseguem dirigir jamais.
Se eu me estresso inicialmente, que a maioria das pessoas se estressa, tem mil coisas, fica ansioso e passa, mas eu tenho uma motivação com aquilo. Eu vou enfrentar, porque eu quero dirigir, porque eu vou ter minha autonomia, eu vou poder viajar, não vou precisar, sei lá, andar de ônibus, precisar carona. Então você tem uma motivação. Então você vai passando aquele estresse, mas você tem algo bom, você está colhendo uma informação. Vou contar depois um exemplo meu com carro, né? Então, já temos algumas experiências aí, né? Já consegue colocar bem na vida. E aí a pessoa consegue utilizar, a gente fala que é um U invertido. Então aí nesse U invertido a gente vai aumentando a tensão, né? Essa pressão, aí até que ela se estabiliza e ela decai e ela entra no automático. Então agora você pega seu carro, dirige, vai para onde você quer, você não tem mais aquela, nossa, tá acabando daqui a pouco, vou ter que pegar meu carro e como que vai estar horário de pico, é bem meio-dia, horário que vem, ou bem às 6 e pouco também, que é horário de pico, né? Nossa, então você já começa a ficar assim, e aquilo vai trabalhando. Então, quando você entra no automático, né, é bom e tal, você não percebe que você vai pegar seu carro que está no horário de pico, que tem trânsito. Nossa, aconteceu um acidente ali, você nem repara, isso não te interfere mais na sua vida, você já estabilizou. Agora, quando você fica naquele, você só mantém, você só alimenta aquele teu estresse e aí você não consegue sair daquilo. Por isso que às vezes trabalho, questão familiar, então tem muitas coisas que as pessoas falam, eu não consigo. Não, vamos colocar uma motivação, vamos encontrar algo bom, vamos ser positivos. O ser positivo não é você ver tudo mil maravilhas, tudo flores. Tem essa questão também, porque às vezes quando a gente fala, e o que você falou, eu acho que rouba muita energia, porque quando você tem medo de alguma coisa, seja de dirigir ou, né, de enfrentar ou de falar em público, eu acho que isso rouba a tua energia, porque em vez de você estar ali pensando, até se tu tá trabalhando em produzir, tu já fica às vezes uma hora antes de você sair para pegar o carro, já pensando, meu Deus, daqui uma hora já vou ter que dirigir, eu tenho que... já vai roubando tua energia, né? E o ser positivo tem outra questão. Tem a questão que as pessoas acham que tudo é flores, né? Nossa, aquela pessoa tá sempre sorrindo, não sei o que lá, então tudo é flores. Não, eu vejo por mim, assim, porque pra mim, teve um tempo atrás que uma pessoa que me conhece, ela me falou assim, nossa, mesmo você com problemas, você tá sempre sorrindo. E realmente, não é porque minha vida é mil maravilhas, que sempre todos os dias são flores, né? Eu acho que assim, você tem problemas, você tem o estresse, às vezes, né, diário, e você tem que saber resolver. Então, o que eu hoje tento fazer é não deixar essa energia, tipo, dependendo do dia, energia às vezes do medo, da raiva, qual for a energia, tomar conta do meu dia inteiro. Porque eu falo, às vezes, o que aconteceu é uma coisa que não dá nem 5%. Exatamente. E a pessoa deixa aquele probleminha, tipo, ela fica o dia todo falando aquele probleminha que era 5% do teu dia, virou 100% do teu dia, né? Exatamente. É o que eu converso muito com meus pacientes. Tem coisas que fazem, a gente faz bem. Eu sempre brinco com eles, é uma coisa que eles escutam demais, é sobre o café. Eu falo assim, às vezes o cafezinho pra gente é essencial. Você tomar aquele cafezinho pra você sair de casa. Só que você não dá valor naquele café. Aí falta o café. Daí faz uma diferença. Aí a pessoa acabou com o dia dela, tá? Mas ela nunca prestou atenção nos outros dias, nunca valorizou aquilo, a importância que tem. Dizer, nossa, que bom, eu consegui tomar meu café, que bacana, não sei o quê. Então, ela, mesmo quando ela não conseguiu tomar aquele dia, ela pensar, nossa, mas todos os outros dias eu tomei meu cafezinho, né? Eu sempre consigo. Então, amanhã eu tenho outra oportunidade, eu posso fazer novamente. É conseguir atribuir, porque o ser positivo é a qualidade de vida para ele. É você conseguir saber que você sente todas as emoções, você vai sentir medo, você vai sentir frustração, mas é quanto ele vai te impulsionar. Então a sociedade hoje vem fugindo das suas emoções. E isso é complicado, porque aí elas vão guardando, e até elas vão afastando até a própria felicidade. Então, quantas esse pessoas... ponto é importante, né? De como ser feliz hoje com tanta... Que eu falo, além de tantas tarefas, até o que a gente vai entrar depois é na questão das redes sociais, das telas, né? Além da gente ter muito compromisso, muitas reuniões, tem muitas pessoas também que nem percebem, às vezes estão horas no Instagram, horas no Facebook, horas no TikTok, nem percebem, né? Bastante. E daí às vezes chega de noite, tá estressado, e vai ainda ligar tipo, em vez de ter um momento com você mesmo, tá estressado, vai ligar uma TV, e às vezes ainda coloca só tragédias, né? Coloca um jornal que não tem nada de positivo ainda, é só tragédia, que tu ficou sabendo o dia todo e só tragédias, né?
E até a inteligência emocional traz muito isso, o quanto a gente consome o ambiente. Então, é simples, se você não tá legal e você vai no meio vai sair com seus amigos, vai no meio familiar e tá todo mundo animado, você volta animado. Você pode estar super animado, aí seu ambiente lá de trabalho tá horrível, tá todo mundo triste, todo mundo desanimado, você se desmotiva também. Então tem coisas assim que a gente vai observando quanto ao ambiente, o que a gente consome. Tem pessoas que gostam muito dessa coisa de serial killer, de série. Eu falo por experiência, porque eu também sou bastante, assim, eu gosto. Só que se você assiste demais, se você fica muito vidrado naquilo, você vai ficando negativo, porque é muita coisa ruim. Então isso não é bom, o quanto vai te frustrando. Eu falo para meus pacientes também, eu falo, olha, chega em casa, vai passar uma tarde inteira assistindo daqueles canais de TV aberta, de jornais. Não tem como você ficar feliz. Faz muitos anos que eu não assisto mais nada de TV aberta, mas você até falando, né, dos canais, a minha babá comentou segunda-feira agora dessa semana comigo que ela ficou no domingo de tarde em casa, assistiu um pouco, depois foi assistir canal aberto que era só tragédia. Aí até ela se ligou depois, ela falou, eu assisti isso, depois fui assistir essa tragédia, dela falou assim, nossa, né, Kerlin, como é ruim, né, fazia tempo que eu não tinha assistido, e fiquei domingo a tarde toda assistindo, e ela falou, é muito ruim, porque não dá nada de coisa boa, essa tragédia traz a tragédia, né, e tem muitas pessoas que não têm essa consciência, vão assistir, depois nem sabe porque o humor mudou, porque às vezes estava bem feliz, depois o humor ficou bem negativo, ou ela ficou bem pessimista, e às vezes é o que ela está consumindo na TV. É aquela questão da atenção plena, que a gente deixa muito de lado. Essa atenção plena é você conseguir perceber o seu dia a dia, as coisas que você está utilizando. Tem vezes que você está utilizando algo ali, um acessório, uma roupa que está te machucando e às vezes você nem percebe. Então, quando você começa a trazer essa atenção plena, é até para você conseguir perceber de fato o que você está sentindo emocionalmente. E é o processo da inteligência emocional. Isso faz com que você se concentre a tomar também melhores decisões, atenção plena. Então, o tempo todo é algo assim que é um exercício contínuo, não existe, porque senão você entra também no automático e daqui a pouco você deixa de fazer. Mas quanto mais você tem atenção plena, mais as tomadas de decisões elas são melhores. Até porque, assim, a gente tem... O primeiro ponto que a gente recebe de informações, ela vai o processo emocional, pela amígdala. Ela leva alguns segundos chegar até a parte racional. Quando a gente fala que é um sequestro emocional, então onde a gente se desespera, não sabe o que faz, quando a gente respira, aquela frase de mãe, geralmente, né? Ai, conta até 10. Então, quando a gente respira, se concentra, sai daquele sentimento ali, né? Presta atenção na roupa que você está usando, no que você está naquele momento, o ar que está batendo no seu rosto. Aí você começa a trazer novamente essa área racional. Aí sim você toma a melhor decisão, porque você consegue trazer esses pensamentos, aí de fato você escolher. Pera, isso é muito emocional, isso não é melhor. Ou pode ser aquele, mas não com aquela intensidade. Eu devia fazer isso, mas a intensidade está demais naquela parte emocional. Não é tão isso. Ela foi ruim, eu não gostei disso, mas a minha, sei lá, ter empatia. Então você consegue concentrando ali as suas tomadas de decisões, sabe? Eu acho que isso é fundamental, porque quando a gente toma decisão, independente se for algo positivo ou negativo, mas na hora, no fervor da hora, e até principalmente, geralmente quando a gente fala no fervor da hora, vem até alguma coisa negativa, muitas vezes você se arrepende depois, né? Porque você nem parou aqueles segundos para respirar, para pensar, para ver se era a melhor decisão, né? E até quando se faz aula para conversar, para palestras e tudo mais, oratória, é o quanto você tem que se concentrar nas suas próprias palavras. Eu provavelmente estou falando muito, daí, tipo, né, essas palavras não, mas eu mesmo jornalista, eu sinto que eu falo muito né. Até esses tempos atrás eu brinquei que eu fui prestar atenção na minha fala por um tempo, falei, gente, a gente não percebe, mas quanto a gente, seja um né, seja outra palavra, que às vezes tu tá falando e quando tu se empolga, tu não percebe, mas tu tá usando o jargão direto, né? Exatamente.
Pela E a questão... questão, até uma questão que, antes que eu acabe esquecendo, a gente está falando da inteligência emocional. Você é algo que você acredita que é algo que nasce com a gente ou é possível treinar? É que tudo depende da questão do nascer, né? A gente observa a questão da estrutura familiar. Se você está num meio onde as pessoas conversam sobre as suas emoções, que tem um acolhimento, que ela se sente um ser pertencente daquilo, então a gente diria assim que sim, ela não observa, ela já nasceu naquele meio. Agora, aonde há um meio onde as pessoas bloqueiam as suas emoções, a gente pode falar assim, a pessoa vai chorar e falar, não, engole o choro, não entende, não tem nenhum suporte, as pessoas passam pelas suas dificuldades e ela não consegue conversar porque a família não vai acolher, a família não vai entender, não vai dar um suporte, às vezes de cobranças demais. Então as pessoas elas vão mudando muito, porque a gente é o tempo todo um comportamento adaptativo, a gente está se adaptando. Então daqui a pouco, eu venho conversar com você, começo a fazer brincadeiras, fazer piadas, e aí eu observo pela sua fisionomia, falo, eu acho que ela não gostou, eu vou mudando, eu vou me adaptando. Ou eu posso não dar conta, ou se eu, deixa, ela não gostou, mas eu continuo isso assim, né? Só que tem coisas que as pessoas não vão se adaptando demais ao seu meio. E aí isso pode ser um trabalho também muito complexo para ela, porque ela nunca vai ser ela sempre vai se adaptar, que ela sempre esteve moldando perante. Então, questão emocional, eu diria assim que é muito complexo dizer se nascer, sabe? É uma coisa que é muito... A criança, ela não tem essa consciência, né? Não tem como você dizer para ela, falou assim, olha, você precisa saber. Não, é a gente que vai ensinar ela. Então, é o meio familiar. Hoje as escolas trabalham bastante. É outro processo que também está evoluindo muito para elas terem mais esse conhecimento de cada coisa. Então, eu tô com raiva, eu tô feliz, eu tô triste, eu tô ansioso. Tem mais consciência disso, então ela consegue essa atenção plena sobre ela. E a criança tem... Eu acredito muito que realmente a estrutura familiar é muito dominante. A criança tem até alguma certa idade que ela desenvolve mais, por exemplo, até os 7 anos é quando ela vai desenvolver mais a personalidade dela, até os 7 anos, ou não, pode ser até uma idade acima de 7 anos, que ela vai ter essa... Claro, até os 7 anos, que você falou, ela não tem, né? Depois disso ela vai começando a ter consciência. Eu tô com raiva, eu tô alegre, tô triste, tô frustrado, né? Mas, porque fala muito na primeira infância, né? Que acho que é quando tu acaba desenvolvendo mais tudo isso. E ter a mesma personalidade e esses sentimentos de... Sim. E poder contar também, outra questão também que eu acho bem importante, que você frisou, poder contar com o pai e a mãe, ou se vive com os avós, poder saber que tem um ambiente de diálogo ali, que se ela tá triste, frustrada, ela poder chegar nos pais e falar, eu tô frustrada por causa disso, né? Sim. Não aquelas frases, você é uma criança birrenta, engole o choro, que muitas vezes os pais cometem sem saber o quanto pode estar afetando o desenvolvimento do seu filho, eles né? Que também passaram, assim, a gente fala, por que parece ser tão atual? Porque os nossos pais, os avós, ninguém nunca falou sobre. Nunca ninguém falou sobre as suas emoções. Então, eles só reproduziram o que eles aprenderam. Não é porque eles são maus de nada do tipo. Exatamente, porque eles só aprenderam dessa forma e é tão automático, sai as brigas, as coisas, que eles não têm a consciência de como aquilo importa. E eles não têm consciência para eles, às vezes. Então, quantas famílias, os pais estão cansados, estão sofrendo, e ele não consegue ver as suas próprias emoções, como que ele vai conseguir observar a emoção do seu filho, que não tá legal? Então, o seu filho não tá legal, às vezes, na escola, com um amiguinho, tá passando por algum problema ali, ele não consegue observar. E aí, exatamente, voltamos de novo para a inteligência emocional, onde entra na parte da empatia, que a empatia é conseguir reconhecer a emoção do outro. Então, para você reconhecer a emoção do outro, você precisa reconhecer a sua. Não dá o processo para você pular, não dá para fazer nada para fora que você não tem interno. E aí que entra até a questão que a gente vai falar agora do efeito das telas nesse mundo acelerado. Que quantas vezes você aí que está nos acompanhando pelo Conexão Mais Saúde, ou se está assistindo um dos cortes na revista Mais Saúde, quantas vezes você ficou uma manhã toda sem tela?
Largou o celular. Essa é difícil. Largou o celular, ficou, né, sozinho, sem ligar a TV, sem conversar com alguém, para entender os seus sentimentos, se entender. Hoje em dia, quando tu pergunta isso, tem gente que fala, meu Deus, eu fico louco se eu ficar em silêncio. E hoje tem as telas que elas mostram já, né, o tempo, então alguns bloqueiam, outros deixam claro, né, nossa, passou 5 horas diário, passou tantas horas diárias. E é um consumo, quando você está estudando, você está vendo, você está trabalhando, você até entende, mas agora se você não está fazendo nada produtivo, isso volta como uma bomba para si. É quando tu olhar e falar, nossa, do meu dia eu fiquei 8 horas, às vezes só nas redes sociais, né? E aí você começa a se maltratar, a se ruminar, né? O sentimento começa a fugir ali. E isso faz com que as telas, cada dia, elas são muito importantes. Só que a tela também ela tem uma grande inteligência onde ela te consome para fazer você ficar lá. Mais tempo, né? Então, os vídeos são curtos, são vibrantes, os desenhos hoje em dia, eles são muito rápidos, as cores muito intensas para a criança não se frustrar. E ao redor disso a gente observa o quanto a gente está eliminando a frustração. O tempo todo a gente está em fuga dessa própria frustração. E o quanto a gente está fugindo de algo tão bom, porque a frustração nos eleva. Imagine só se você teria chegado onde você chegou se você não tivesse se frustrado com tantas coisas. E também, além de a gente não querer se frustrar ou fugir, quantas vezes como pais, né, eu tenho 2 filhos, quantas vezes como pais, às vezes sem querer, a gente não quer que nossos filhos se frustram, né? Sendo que é importante para o crescimento, para o desenvolvimento, porque se eles não vão se frustrar agora que são pequenos, quando eles vão ser adultos, independente se forem empresário ou forem colaboradores de uma empresa, vai ter frustrações no seu dia a dia, né? Bastante, né? Não tem como a gente estava falando sobre dirigir. Imagine, você pega um carro, sai no horário de pico, você se frustra. Se você não sabe lidar com a sua frustração, a chance de você descer do carro e brigar com outra pessoa é muito grande. Quanto mais você aprende sobre a frustração, quanto aquilo te eleva, você utiliza totalmente a seu favor, você vai muito mais longe. Eu utilizo muito isso na questão da corrida, né? Então a gente conversou bastante sobre exercício físico. Eu descobri um tempinho atrás, não aqui no podcast, que a Luciane corre também. Sim, Eu meio que por obrigação também. Eu vou ter que voltar à corrida, porque eu corri até final de maio, eu corri. Daí, em junho, aconteceu muitos desafios, mas muito mesmo, desafio bem forte assim, na minha vida, que eu parei de correr o mês todo de junho, né? Agora nós estamos em julho, e daí eu falei, nossa, já faz 1 mês e meio que eu tô sem correr, porque eu não corri nada em junho, nada em julho. Aí eu até comentei isso ontem à noite com meu esposo, eu falei, nossa... eu falei, amanhã eu podia voltar a correr, né? E aí hoje vai ser um dia bem gostoso. Eu tenho um podcast com você. Depois a gente vai gravar com uma outra doutora no começo da tarde. Meio que casou, falei, vai ficar um dia só de conexão mais saúde. Aí eu falei, mas à tardinha eu podia colocar uma roupa e voltar a correr, né? Então quem sabe hoje você vai ser minha motivação na corrida. Né? Já vamos voltar combinar agora. Já vamos deixar preparado já a roupinha pra sair daqui a pouco, né? A gente vai fazer essa corrida. Faz uma corrida, nem que seja no meio da tarde. Depois eu gravar outro no meio da tarde, já sai e faz uma corrida. Exatamente. E ela é uma coisa que a gente se frustra. Não tem como, a gente se frustra, a gente não faz a corrida como queria, mas isso te dá mais gás para você pensar, não, mas amanhã eu vou fazer melhor, amanhã eu vou fazer isso, e quanto isso você evolui e você vê a tua própria evolução. É aquela subida que você não conseguia subir, que agora, quando você se compara com o outro, você se diminui, você se rumina, mas quando você faz a sua própria comparação, utiliza a sua régua de você para você, as coisas você vai alavancando de uma forma estrutural, muito melhor. Então, essa observação que você faz de você, essa é o crescimento de fato. Régua de você para você, gostei, vamos para isso aqui. E essa questão que nem estava aqui, né, nem era o tema, mas como a vida do Instagram, muitas pessoas se comparam com o outro e tem muita gente, independente se é daqui de Guarapuava ou de fora daqui, mas tem muita gente que só posta as coisas boas da vida, né? Por exemplo, se a pessoa tá decepcionada com alguma coisa que aconteceu, ela não vai postar ela chorando no Instagram, eu perdi meu carro, né, porque aconteceu isso, ou tô cheio de dívidas financeiramente, não consigo pagar, então ela não vai postar isso, né? Ela vai postar, tipo, as coisas boas, você viajando... Sim.
né, para fora do país, ou ir num restaurante bem caro, comendo aquele prato delicioso, né? E como é importante nessa vida que muita gente às vezes fica, que nem a gente já mencionou, fica horas e horas consumindo a vida dos outros, não ter essa comparação, né? Como você acabou de falar, a régua de você para você, ver o quanto você está evoluindo, não comparar a sua vida com de um artista ou de uma modelo, ou mesmo a pessoa que você admire real da sua cidade, mas você não comparar com a vida do outro, né? Sim. Quando a gente traz para terapia, para as pessoas, elas trazem muitas informações sobre, mas eu sou isso porque fulano, outra pessoa já tá ganhando bem na vida, já montou sua empresa, já tá fazendo isso, eu não consegui estruturar ainda. Tem muitas coisas que as pessoas vão trazendo muitas comparações. A gente fala, tá, ok, de fato, qualquer comparação que você financeira, você vai encontrar milhões de pessoas melhores que você. Não importa o quanto você... Se você não for o primeiro lá no topo, sempre vai ter alguém melhor que você. Mas então vamos olhar para baixo também. Vamos se comparar com outras pessoas que não chegaram aonde você já chegou? Você se sente, você valida isso? Se sente grandioso por isso? Aonde que você deu os parabéns até você chegar até aí? As pessoas se assustam, falam, não, mas isso é o óbvio, deveria ser feito. É o mínimo. Tá, mas cadê a tua motivação para você continuar crescendo? Você está se acabando a sua motivação. Você, às vezes, tem uma habilidade imensa dentro disso. Você está perdendo, você está acabando com a sua habilidade por se ruminar de algo que você está fazendo. Você está subindo, sua comparação às vezes não está correta. Né? E a culpa... Eu acho que a culpa é o que te desmotiva, né? Porque quando você até se sente culpado, mesmo que às vezes você tá crescendo e evoluindo, você fala, nossa, mas eu poderia estar muito melhor, eu poderia estar fazendo aquilo, poderia ter chegado já 2 níveis acima, né? Eu acho que quando você começa a se culpar, é o pior sentimento, porque daí você acaba não visionando a tua próxima fase. Sim. E acaba se culpando por não estar lá, que é onde você quer chegar, né? Então tu fica meio que naquele patamar estagnado, né? Porque aí você não cresceu e você tá com aquele sentimento de culpa. Nossa, mas eu poderia estar lá em cima e tô aqui, né? Só que aí a gente pensa assim, tá, eu perdi um tempo. Ok, já perdeu, já não tem como voltar atrás, não temos a máquina do tempo, mas você quer continuar a perder? Você quer continuar a viver aquilo? Então, aquilo já foi um sofrimento, você quer resgatar aquele sofrimento e permanecer dentro daquele sofrimento? Agora, o que eu aproveitei daquilo? O que eu aprendi? Foi um erro. Eu fiz tal coisa, não foi legal, não deu certo, ok. Mas o que eu aprendi com aquilo para que agora eu me alavanque? Porque eu posso ter perdido 3 anos, sei lá, de tal coisa. Mas os 3 anos, na verdade, não foi perdido. Agora, se eu tocar de fazer, vai ser rapidinho. Amanhã tá pronto. A gente vê muito isso. Não sei se é esse nome, né? Porque eu não fiz psicologia, mas você falando agora, me parece o trabalho da psicologia positiva, né? Sim. E não ficar olhando o passado, só remoendo o passado, olhando, mas já ter uma visão positiva para o futuro, para o presente e para o futuro, o que eu posso fazer hoje. Então, se eu já sei essa ferramenta, então, daqui amanhã ou daqui 2 dias eu já vou estar fazendo, vai ser bem mais rápido, né? Então, não ficar só remoendo o passado, né? A gente fala que a psicologia ela tem várias abordagens, né? Tem a TCC, tem a psicanálise, tem várias abordagens. E cada um é como se todo mundo falasse a mesma coisa, só que cada um conversa de um jeitinho diferente. Então, dentro da TCC também tem muito esse lado positivo, só que é um enfrentamento. Então, a gente tem... a questão da culpa, até estava lendo muito sobre isso, quanto a gente utiliza de ferramentas e observa cada passo para as coisas, a gente ter esse enfrentamento, seguir em frente, né? Mas cada um tem a sua comunicação. Você trabalha mais, então, com a TCC. Isso, A minha base é a TCC, foi onde de fato eu me encontrei, que eu consegui colocar sentido para as coisas que estavam ali de fato na minha consciência. Achava que antes era psicanálise, mas aí eu me encontrei com a TCC, onde a gente conecta com o agora, não é com o passado, não é ficar olhando muito lá atrás, mas com o enfrentamento do agora, onde que desde a primeira sessão eu possa sair de fato já achando algum sentido. Porque imagine você passar, às vezes, longas sessões ali sem entender o que está acontecendo, tentando entender. A maior procura do ser humano é entender o porquê. Mas por que eu faço isso? Às vezes não vai ser tão claro. E às vezes nunca vai ser claro. Então, com isso, eu consigo saber como que eu vou enfrentar. Não o porquê ocasionou. Ao decorrer, pode ser que
fique visível, fala, agora faz sentido, por que eu fazia isso? Mas, de primeiro, não é essa a ideia. É você enfrentar, você seguir em frente, porque está causando um dano, um prejuízo, e você precisa seguir em frente, né? Nossa, eu achei muito interessante essa linha, porque às vezes o que eu vejo que tem gente também que não faz terapia, nada, que fica achando que muitas vezes o psicólogo vai fazer várias sessões só voltando lá atrás. Tipo, voltando lá na infância, tentar achar aquilo, e às vezes volta. E o TCC, que nem você comentou, é legal porque tu não se preocupa em voltar no passado, achar o que foi a causa, tu vai evoluindo, né? Se a pessoa lembrar lá na frente, ótimo, né? Ela vai ficar feliz porque lembrou o que tá ocasionando aquilo, mas tu não vai perder várias sessões buscando o que foi a causa, por que ela tem aquele comportamento, né? Às vezes a gente vai, conversa alguma coisa, a pessoa, ela é dona do seu tempo ali, que ela pode trazer qualquer coisa, contar o que for. É que a pessoa, ela vai soltando coisas assim, me lembrei disso, tal, e a gente vai remetendo, aí vai fazendo total sentido. Ela mesma vai olhando, às vezes eu tô conversando, contando algo ali explicando para ela um enfrentamento, e ela, eu lembrei disso, nossa, fez total sentido naquela época, por que eu faço isso? Então, ela vai conectando com a própria, os seus problemas ali. Então, se a gente ficar ali demais batendo, é que a TCC, ela é baseado na crença. Só que a crença é uma construção. Então, se você vai lá e passa por um problema, vamos imaginar, sei lá, uma questão de você tem medo de cachorro, mas não foi primeiro, às vezes, o contato com o seu cachorro que deixou aquele trauma. Às vezes é um cachorro aqui que latiu, uma coisa ali que quis avançar em você, foi acontecendo coisinhas que aí você criou aquela ideia de que todo cachorro é mau. Mas não é. Você criou esse conceito, tem cachorros que podem ser ali mais danosos, mas não são todos. Então, essa construção você criou com uma crença. Daí tu já coloca aquela barreira ali, né? Pra, às vezes, não quero ter cachorro nunca na vida, porque... Então, se você olhar para a questão, onde foi que eu aprendi isso? Não, você não aprendeu num único fato. Você vai ficar invisível ali, vai ficar cego, né, nessa busca. Agora, quando você consegue entender a junção das coisas que foram te moldando aquilo, aí fica mais nítido, onde você consegue falar, então vou me dar a chance de tentar novamente, porque eu quero muito um cachorro, ou a minha família quer um cachorro, e aí você vai enfrentar. Eu a sorte que uma vez aconteceu um episódio com um cachorro, eu tinha acho que a idade da minha filha agora, eu ia na 5ª série, e eu fui numa amiga minha que morava, não era tão pertinho, mas eu ia a pé até a casa dela, porque é bem no interior lá. Então eu tinha combinado na casa dela fazer um trabalho com ela. A gente estudava de tarde, eu fui de manhã. E quando eu cheguei lá, até ela morava assim, a casa dela ficava e tinha muitas árvores até chegar na casa dela. E eu não chegava pela frente, eu já chegava pelos fundos da casa, porque já tinha ido várias vezes, era bem minha amiga, né? E quando eu fui entrando que era bastante árvores, assim, meio que tipo uma floresta, daí a parte da frente não, era mais grama, né? Mas eu ia por ali. Quando eu fui entrando naquelas árvores, passando, quando eu cheguei na esquina da casa dela, o cachorro tava solto. E eu sabia que era um cachorro muito bravo. Quando eu vi ele deitado, eu fui voltando, pé por pé pra trás, mas nisso o cachorro acordou. E começou a correr atrás de mim, e eu comecei a correr, e eu gritava pra ela, e ela tava varrendo a casa pra mãe dela, eu comecei a correr. Aí eu me desesperei, porque eu sabia que o cachorro era muito bravo. E daí, aí eu tava de calça, aí quando eu vi um pé de pitanga, assim, que eu saí do meio daquelas árvores, vi um pé de pitanga, eu nem sei como é que eu subi lá tão rápido. Eu sei que eu subi naquele pé de pitanga, e o cachorro só conseguiu rasgar a minha calça, assim, não chegou a pegar na calça, sabe? Ele rasgou. Aí ela veio com a vassoura correndo atrás do cachorro. Só que, graças a Deus, eu não fiquei com trauma, porque ano passado meus pequenos ganharam um cachorro, né? Eles me pediram tanto cachorro, eles estavam pedindo uns 2 anos, né? Eu falei, graças a Deus que eu não fiquei com trauma, e eles ganharam um cachorro, né? Ainda bem. Mas foi um caso que foi... Agora eu acho engraçado, assim, mas eu corri muito. E eu falei, o pé de pitanga eram uns galhos bem fininhos, eu falei, não sei como é que eu subi naquela... Mas na hora do medo, né, eu subi, né? Olha, dando, né, o gás ali para você se livrar de tudo, né? Salvar a vida. E até a gente explica que as emoções, na verdade, elas são lá atrás, nesse tempo, que elas são o sentido de nos manter vivos. Porque daí eu falo que também o medo mesmo, pessoal, não pode, mas tem medos que é bom, né? Porque tem, às vezes fala, não pode ter medo, não pode, mas tem medo que é bom, porque senão
né? Dependendo da altura que você tá, se tu não estiver segura ali, tu não vai pular de uma ponte da altura, tu vai ter medo, né? Então, dependendo da situação, o medo faz todo sentido pra te continuar viva, né? Daí a regulação emocional, né, que a gente fala das emoções. Então, imagine só se a gente não tivesse medo. A gente, sei lá, ia fazer um passeio, chegar na beirada, cair, vamos imaginar uma montanha. Você chega lá, nossa, vou conhecer esse lugar aqui. Chega lá bem na beirada, sem medo nenhum, cai. Quantas coisas não aconteceriam? De sacada, as pessoas, sei lá, não tenho medo nenhum, vou sentar aqui porque eu tenho vontade. Daí aqueles pensamentos intrusivos. Então, eu não tenho tanto medo, né? Então, eu vou fazer aqueles pensamentos, vão me jogando. Então, o medo ele é essencial para nos manter vivos. Agora, quando a gente aprende a lidar com o medo, eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu aprendi assim, mesmo com medo, eu vou fazer. Então, eu tenho consciência que eu tenho medo, mas... sua água. Né, mas eu esqueci de falar, essa garrafa é porque você toma uma aguinha também, obrigada. Né? Então, eu vou exercendo com medo. Mas eu tenho consciência de que eu estou com medo, o nível que tá, mas eu penso, tá, eu quero aquilo, eu vou fazer. Né? Eu prefiro me arrepender, né? Sofrer com esse medo do que me arrepender depois de não ter feito. Eu fui... Agora faz tempo, meu filho tá com 7 anos, acho que ele tinha meses, faz tempinho já aconteceu isso. A gente foi no Beto Carreiro e de tarde já, tava nós, minha sogra e meu sogro, e eu não sei o que rolou, era perto da tardinha, eu falei, eu vou no Big Tower. Nós já tinha feito vários passeios, visto vários shows. Aí eu falei, no Big Tower, da minha sogra, eu vou contigo. Aí até o meu esposo tava junto, ele me olhou assim, não, vocês não estão falando sério, né? Porque ele pensou assim, minha mãe vai ir, minha esposa vai ir, eu vou ter que ir junto, né? Sim, aí ele, sério que vocês estão olhando pra isso? E tava uma fila bem grande, assim. Daí eu falei, tá. Daí o meu sogro falou, não, eu fico com os pequenos. Porque aí na época, a Júlia, até foi no aniversário de 5 anos dela. Acho que ela ia fazer 5 anos. E o Cauã tava com 1 ano e pouquinho, né? Nós tínhamos pegado um carrinho pra levar ele, porque ele tava com 1 ano e 5 meses. Aí o Diego olhou, sério que vocês vão ir? Resumindo, a gente foi entre 5, né? E quando eu fui subindo, assim, né? Porque eu nunca mais tinha ido num brinquedo assim tão alto, que quando tu chega lá em cima, tu vê as pessoas, parece uma formiguinha, né? São minúsculas, né? Quando foi subindo, eu olhei, eu já tava enxergando as pessoas muito pequenas, eu olhei pra cima, faltava mais a metade ainda. Nossa, quando chegou lá em cima, tu só sente cair, acho que ele dá 3 segundos, assim, porque ele cai muito rápido e volta, né? Aí eu falei, meu Deus. Daí até o Diego falou... Aí depois até o Diego falou, eu só fui porque tu e a mãe que começaram com a ideia dele. Só que eu sou assim, eu vou. Aí depois quando cai, assim, que eu até brinquei que lá quando tu sente mais no cair e voltar, né? Aquela suba. Aí tu fala, meu Deus, como é que eu fui naquela altura toda lá, né? Só que daí eu sou assim, eu prefiro ir. Aí depois falar, meu Deus, que louca ter ido. Do que me arrepender de não ter ido, né? Exatamente. Porque imagine se todo mundo fosse, né? Aí você recebe toda a informação, toda a felicidade deles. Nossa, foi legal, foi medo, não sei o que. Você não tem a menor ideia do que... Aí fala, não senti nada, não sei como que é esse sentimento, porque eu não fui, né? Isso até me levou à questão da própria corrida. Inicialmente, o meu marido corre bastante, e ele fazia essa parte de trilhas e montanhas, e ele me contava as coisas, eu achava incrível. E eu sempre ficava só no início ali da corrida, então eu não via o que ele via. Então, não tinha esse acesso. E eu pensava, nossa, deve ser incrível, é cansativo, nossa, mas eu quero ver o que é isso. É cansativo, não é fácil, mas a vista não tem nada que tire isso de você. Então, essa experiência que é de fato, eu prefiro então sofrer ali, mas viver aquilo. Eu acho que é bem isso, que nem você agora já está se preparando, tu fala, não, eu prefiro sofrer, mas eu vi a paisagem, vi toda a experiência, né? E mudando um pouquinho de assunto, como que a gente consegue ver no ambiente de trabalho, pensando nos empresários, como que a gente consegue perceber no dia a dia se um colaborador tem inteligência emocional ou não? Não sei se você atende também esse público de empresários, profissionais liberais, e que às vezes tanto para ele, mas quanto ele saber se a tua equipe tem inteligência emocional. A partir do momento em que você tem inteligência emocional, você consegue avaliar.
não é difícil você tanto reconhecer as pessoas à sua volta quando elas têm. É quando você vê que elas enfrentam. Tanto que é uma palavra que eu falo muito, né? A questão disso, enfrentamento. Eu dei algo para ser feito. É um processo. Precisa ser vendido aquilo. A pessoa já vem, mas a outra não vai comprar, não sei o quê, isso não vai dar certo, isso não é algo que todo mundo tem interesse. Agora, a pessoa consegue olhar para aquilo, achar uma solução dentro daquilo, você fala, então tá. Não importa o problema que é dado para ela consegue ver uma solução, ela sabe, ela tem consciência que às vezes aquele produto não é algo que... Mas ela traz o desejo para as pessoas, parte dela, assim, não influencia, ela não fica cansada, ela vai ter que forçar demais algo. Tava vendo esses dias um podcast sobre a questão de livros, a escrita, as pessoas têm uma dificuldade imensa em produzir os seus livros, finalizar eles. E uma pessoa lá, ela fez seu livro e tudo, e ela foi achar uma ação para conseguir enfrentar, para colocar o seu livro. Ela foi na livraria e aí ela começou a... Ela imprimiu os livros e colocou na livraria. E deixou empilhado, assim, soltos, alguns abertos e tal, na mesa. Então as pessoas chegavam, como estava mais fácil acesso, as pessoas acabavam parando e lendo. Elas chegavam lá na hora de pagar, falavam, não, esse livro não tá... A própria pessoa já na hora da livraria lançava o livro e, né... Conforme aquilo acabou... Ele não estava ainda com preço para ser vendido. Não estava com preço para ser vendido, porque a pessoa, o dono, colocou ali. E ela saiu, foi tomar um café, quando ela voltava já tinha sido vendido em poucas horas, tinha sido vendido aquela quantidade que ela tinha colocado ali, geralmente uma média de 10 livros. Aí a livraria entrava em contato, porque se em poucas horas foi vendido uma quantidade X de livros, é porque esse livro é bom. E como assim não está cadastrado? Vamos atrás, né, para que a gente faça uma grande compra. E aí, a partir desse processo, a pessoa começava a vender os seus livros com a... Então, se ela pensasse, nossa, mas eu recebi muito não vai dar certo, porque esse tema já está muito recorrente. Ela diminuía, não ia fazer? Ela não ia fazer, não ia nem ter ação de deixar 10 livros abertos ali para ver se o pessoal ia pegar, ler, ia ter interesse em comprar, Exatamente. Né? A partir do momento que ela falou assim, tá, não é tão simples, não vai dar certo tão fácil, mas eu vou conversar com pessoas que têm a mesma dificuldade que eu, e aí sim eu vou criar ideias com base no que elas passaram, me motivar, é esse enfrentamento. Aí faz a ação também, a diferenciação da pessoa e enfrentar os desafios, né? Que ela não fica esperando também que outra pessoa vá e faça por ela, ou que as coisas, né, simplesmente, vendeu o X, colocou, ela vai ter ação de ir lá fazer algo diferente, ver qual que vai ser a resposta e para ter o resultado que ela chegou, né? Então, muitas vezes as pessoas querem ter o resultado, mas não fazem a ação, né? Exatamente. Então, essa coisa de olhar as pessoas, dentro da inteligência emocional, tanto que o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele traz livros sobre a liderança, traz vários livros sobre. E ele coloca esse posicionamento onde você consegue conectar com as emoções e você ser um bom líder, você estar à frente, você fazer parte. Não é aquela coisa de ser impositor, de impor, você deve fazer, mas participação. Então, tem várias coisas que a gente poderia passar um bom tempo falando sobre os jovens de hoje, como que é essa nova geração e tudo mais. Então, esse entendimento que ele traz essa conexão para que ele seja um bom líder. Então, as pessoas que têm as suas empresas, elas precisam ser um bom líder, precisam se conectar com seus funcionários e saber de fato o que está acontecendo. Se de fato existe um problema ali, que a pessoa ela tem às vezes habilidade para outra área, que eu possa transmitir para outra área. Não ficar fixado, não, você tem que fazer isso. Às vezes ela está num setor que não é o que ela tem uma capacidade maior, ou às vezes está se desenvolvendo, né? Que às vezes tu muda de setor, a pessoa já tem outra produtividade bem maior, que você insistir em deixar naquele setor. E a pessoa não tinha consciência, às vezes, disso. E promover também essa inteligência emocional dentro do seu ambiente de trabalho.
colocar mais isso. Nossa, tem muitas perguntas aqui até. Eu já vi que a Chelsea fez que já estamos em 40 minutos e eu tô com muitas perguntas. Mas, assim, uma aqui, a questão do burnout, que está cada vez mais comum. É uma que eu quero fazer. Como você explicaria o que é, de que forma é, e até mesmo como superar o burnout, né? Porque hoje a gente vê que é um tema muito recorrente também. É que nem tudo é burnout, né? A gente vê burnout não só na questão de trabalho, porque é sobre exercer algo. Então, uma mãe, por exemplo, ela pode estar com burnout. A gente vê bastante isso. Mas burnout, às vezes a pessoa não tá legal no seu trabalho. É que o burnout ele vai muito além, é uma síndrome, é um monte de critérios para construir de fato aquele burnout. Aí a pessoa, não tô legal no meu trabalho porque eu tô muito estressada, não tenho mais motivação, eu tô com burnout. Não, você está depressiva dentro do seu trabalho. Mas se você consegue ter uma vida, você tem motivação fora dela, você se sente bem fora ali, a gente já avalia com outros critérios. Para chegar lá... Então nem tudo porque às vezes nem tudo o pessoal acha que tudo é burnout, né? É igual TDAH. Fica, eu sou muito esquecida, tenho TDAH. Acho que eu tô com o pé ali, eu devo ter um pouquinho ali. Então a gente acaba entrando num senso comum muito dessas palavras de burnout, de TDAH. Claro que tem muitos casos hoje em dia, principalmente pelo fator assim, quanto as pessoas sobrecarregam elas mesmas. Quando você conversa com as pessoas, você pergunta assim, você pede ajuda? Não, eu tenho que fazer sozinha. Então, ela já tem uma autocobrança dela. Então, ela sempre está exigindo mais e mais. Só que não é só no trabalho, ela não consegue sentir mais motivação, ela já está decaindo, ela está num estado, assim, bem depressivo. Aí, isso a gente colocaria mais na ênfase do burnout. Agora, por estar cansado, estressado com o trabalho, aí já não é o burnout. Então tem essa confusão também, né? Do que realmente é e do que não é, né? Sim, é que a gente ainda o tempo todo está estudando, está avaliando, não é fácil de chegar num consenso ainda de fato o que é para dar um diagnóstico, porque não é simples, é uma construção de coisas para a gente identificar. Mas o que se vê mais claramente, aí de fato você pode ter lucidez de que é um burnout se você desligar. Se você está no seu trabalho e você desligar. Aí você não enxerga, você começa a sentir os seus membros, de eu não consigo mais escrever, a minha cabeça está desligando, eu estou perdendo a minha memória. Aí é nítido, aí de fato. A gente dá uma avaliada grande, porque aí tem grandes chances. Mas só o estresse, só o cansaço, só isso a gente não diria ainda, sabe, que é um burnout. Até eu deixei uma citação aqui que eu achei bem interessante, que a gente está falando dessa parte de estresse e tudo mais, que nem sempre o corpo ele grita com dor. Às vezes ele sussurra em silêncio, né, com apatia ou irritação. E às vezes não o sabemos compreender. Eu achei essa citação assim bem bacana, né, pra gente até encerrar esse Conexão Mais Saúde, porque como a gente fala muito de saúde ou doença, né, na questão do estresse, nem sempre vai gritar com dor, mas você tem que saber o momento de parar, de respeitar o seu corpo, né, de ter um momento de silêncio, que a gente falou no começo desse Conexão Mais Saúde, né, de largar as telas, ficar um pouco só com você mesmo. E que para muita gente isso aí é um desafio gigantesco, né? Você ficar sozinho, em silêncio com você mesmo. Às vezes é um monstro, né? A nossa cabeça, assim. Então, a gente foge dela. Mas imagine só você passar uma vida inteira fugindo de você mesmo. Que triste é. Triste. Né? Então, a melhor coisa é você estar bem com você, sempre de dentro para fora. Se você tá bem com você, tudo a sua fora vai estar bem, você vai conseguir transmitir, você vai passar o que de fato você quer. Senão, você sempre vai estar entrando em fuga das coisas quando você se desespera. Né? Nossa, citação forte. Né? Obrigada. Já deu um corte aí. Agradecer o Maurício da TV Araucária também, que está reprisando o Conexão Mais Saúde. Ele sai todas as quintas, às 20 horas, né, no YouTube, no Conexão Mais Saúde, nosso canal, e sai às 20 horas na TV Araucária.
Então, eu até no episódio passado comentei o horário errado, mas ele está reprisando na sexta-feira, às 20 horas, e na terça, às 22h30. Até o Maurício mudou os horários, até no passado eu esqueci de olhar meu celular antes. Ontem eu voltei nas mensagens lá atrás e falei, nossa, eu falei errado, agora tá reprisando na sexta e na terça, né? Sim. E agradecer a Luciene, que tirou esse tempo precioso. Eu não fiz, eu queria perguntar muito mais coisas, que até eu olhei aqui e falei, meu Deus do céu, tinha tanta coisa legal. Eu acho que você vai ter que vir em agosto, que é o mês do psicólogo. Ai, já temos que combinar. Pra gente acabar de fazer essa entrevista, Uns né? cafezinhos também pra gente se juntar e conversar debater, né, sobre esses assuntos, né? Marcar mais corridas. É verdade. Eu voltar a me motivar a correr, já que faz um mês e pouco, tô parado sem correr, nada mais né? do que uma outra pessoa junto pra nos motivar, né? Nossa, motiva, né? Nossa, eu noto, porque eu faço crossfit faz anos. Aí quando eu comecei a turma que eu faço, às 7h30 eu tava sozinha. Aí de repente começou a ir a Anne, aí era só eu e ela. Daí agora a nossa turma tá bem grandinha, às vezes dá 7 pessoas, 6 pessoas, mas no começo era eu, depois foi ela. Daí eu falo como uma acaba motivando a outra. Sim. Pra ir no crossfit nesse horário, né? Daí eu falo, não. Aí quando a turma tá pequena, que agora pequena é 4 pessoas, a gente já criou um grupinho de fala, viu? E cadê fulano? E cadê você que não veio mais? Não sei o que lá. Então, tipo, tu vai puxando, né? Fala, não, nada é abandonar no frio, tem que continuar no frio também, não é fácil, né? Então, isso é uma grande motivação, né? Aí tem, né, os seus critérios que você coloca, né? Ai, não posso passar feio, né? Eu tenho que continuar. Então, você vai criando suas motivações internamente. Eu sempre brinco com meus pacientes, gente, os pensamentos é só você com você. Então, e nem todos os pensamentos são você. Os pensamentos às vezes são aleatórios, então pode pensar, vai, decifre, que te motive, que te faz correr atrás, aí você vai. Né? Teria um conselho prático para a gente encerrar esse Conexão Mais Saúde, que dê muitas dicas e conteúdos, assim, voltando em, né, ou vai e vença, ou nessa questão de vitória consigo mesmo, ou algo prático para as pessoas terem mais inteligência emocional? Não tem como fugir da atenção plena, né? Que é o que a gente falou bastante. Então, tudo a gente volta na atenção plena. Quanto mais você tem essa atenção, de fato, tá? Aonde eu tô, o que eu tô fazendo, como que eu tô falando, se concentrar em você naquele instante, você consegue tomar uma posição melhor. Senão você sempre tá no automático. Você come a comida que você não observa o gosto que ela tá... Você não observa a paisagem que você andou de carro, os lugares novos que tem. Quando você tem essa atenção plena, a sua vida vai mudando, vai estruturando. Nossa, então fechamos com chave de ouro e com atenção plena. Até a próxima, um beijo!